Fala galera, beleza? Hoje a gente tá aqui com mais um episódio e com meu amigo Felipe Porim. E aí galera, tamo junto aí. É isso aí, rapaziada. Mais um episódio aqui. Mais um episódio. 22º episódio aí do Rendercast, galera. E esse episódio aqui é um dos episódios assim bem esperado, porque logo quando a gente começou o Rendercast, eu recebi uma mensagem no meu direct falando bem assim, pô, eu já tô ansioso pra poder, quando vocês virem com o Dian e tal, e eu pensei bem assim, cara, eu não sei se a gente vai ter esse... Tem que marcar a pessoa. Agora tem que marcar. Você lembra quem era? Tem que ir lá marcar a pessoa. Foi o Jonatas, Jonathan. Mandou um direct. Tem que falar pro cara, ó, tá aí, ó. Falou que já tava... E agora eu vou ter que patrocina marcar ele, nós, vou ter que ver a gente. Patrocina Dá um nós. salve aí pro Jonathan também. É Jonathan? Grande Jonathan. Salve Gato aí, Jonathan. É isso aí, cara. Você mandou mensagem e assim, pra mim, quando ele mandou essa mensagem, eu falei bem assim, cara, não sei se... Eu pensei na minha cabeça, não sei se a gente vai conseguir trazer o Dian, se ele é um cara tão acessível assim. Se somos. E hoje... Já rolou uma conversa assim da gente falando... Tipo, assim, mano, será que a gente vai conseguir trazer? Será que é Dian. possível? E hoje ele tá aqui. Hoje ele tá aqui com a gente. Então, dispensa apresentações. Palmas aí pro nosso convidado, cara. Dian Shanaza. E aí, people, como é que vocês estão? mesmo que fala, Dian Shanaza. Shanassa. Sá. Isso. E aí? Qual é a origem, assim? Cara, Shanassa é indiano, né? Dian Shanassa, nome indiano. Mas é nome Sanias, né? Não é meu nome de verdade. É? Meu nome é outro. Ó. Mas Vocês não sabiam disso? Estão precisando assistir mais entrevistas na internet. Não, a gente já sabia disso, né? Aí, mas... nome Sanias. Quando você vira monge, eu já fui monge, né? Então, morei em sou. Morei em ashram, e quando você vai para um ashram para se tornar monge, você tem que trocar de nome. Não é que você tem, né? Existe é como se fosse um estratagema para você meio que abandonar a sua vida antiga. Então, você pega aquele nome antigo, você para de usar ele e usa um novo nome. Esse novo nome meu há mais de 20 anos é Dian. E Shanassa é tecnicamente sobrenome, né? Mas é indiano porque a linha de monge que eu sigo, monástica que eu sigo é indiana, né? Então, E o seu nome original mesmo é? Tomás. Tomás. Isso. Quando o pessoal te chama de Tomás, você já sabe que não tem nada a ver com ler. Cara, eu nem escuto, na verdade. Se alguém passar na rua e falar do outro lado, me chamar de Tomás do outro lado da rua, eu não escuto, não. Porque não tem identificação nenhuma mais, né? Eu pedi Sanias, né? Eu troquei de nome, eu tinha 17, 18 anos. Quando você pede... É Sânia que fala? É, Sanias. Sanias. Quando você pede, você muda o nome, muda o RG, muda Não, tudo? não muda o RG, não. Você pode mudar o RG se você conseguir, por lei, tentar, né? Mas é muito burocrático, então não precisa. De novo, é só um treco simbólico daquela linhagem ali que você segue e tal, né? De monástica. Lembrando que isso acontece em basicamente qualquer linha dessas místicas, né, de orientais, os caras recebem sânias, né, não é uma... Sânias é você virar discípulo, né, você ser sannyasi é você ser discípulo. A palavra sannyasi significa discípulo em sânscrito, se não me engano é sânscrito. Sei. Então se você se torna sannyasi de algum mestre, ou seja, discípulo de algum mestre, dependendo da linha que você segue, você tecnicamente troca de nome. Mas não precisa chegar ao ponto de trocar RG, não, isso é um trampo da porra. Então, assim, no RG, eu tenho o sobrenome Lister, inclusive. Então, isso é uma curiosidade bem interessante, assim, que eu acho, assim, do Dian, porque, cara, você é monge e você é moach ao mesmo tempo, né? O que facilita muitas coisas. Tá? Fica a dica aí pra galera. Sejam monges ou monjas, porque facilita muito a vida pra trabalhar com motion, que é uma área puta estressante, né? Nossa, isso então, cara, é verdade, cara. Eu não me aprofundei a respeito desse assunto ainda. Eu lembro que há bastante tempo atrás eu li um livro que eu não sei se é um livro que os monges concordam ou não com isso, mas o título do livro era O Monge e o Executivo, alguma coisa assim. Monge e o Executivo? Isso. E era um executivo que ia para um lugar, um espaço onde ali existia vários monges ali, e aí ele aprendia algumas coisas ele aprendia com aquele monge ali, né? Passava sabedoria e tudo mais, paciência, essas coisas aí. Certo. Mas assim, é bem superficial, Dian, o que eu sei sobre esse assunto, assim. Mas é que depende muito da linhagem também, né? O negócio é que você pode aplicar qualquer coisa que você aprende enquanto monge, né?
para sua vida cotidiana. Porque lembrando que você é monge, não significa que você precisa ser um outcaster, né? Que você precisa estar fora do mundo. Você não vive em outro planeta. Cortar cabelo, essas Não, coisas. isso é tudo viagem. Isso isso é muito antigo, ou então muito específico de alguma coisa. Tipo, Hare Krishnas, por exemplo, né? Que tem que ficar usando laranja e raspar a cabeça. Mas tem linhagens de monásticas que você não precisa fazer nada disso. Você pode continuar, como eu tô aqui, vestido normal, com colete da Nike, foda-se, sacou? Não tô nem aí pra isso. Porque não é a sua imagem estética que reflete, é a sua postura enquanto pessoa, né? Na vida. O que faz de você um monge ou uma monja e tal, um sannyasi ou um sannyasi, é a sua postura de vida. Não é a sua estética. Porque muita gente, inclusive, tem essa estética alternativa e lá, mas na verdade não tem nada disso na vida normal. Então, se você, por exemplo, for meditar um dia e ir lá no monastério, não sei o quê, ou mesmo em casa mesmo, você meditar, isso te ajuda em vários aspectos da sua vida, inclusive a ser executivo, ou a ser motion designer. Porque tem um monte de coisa que você pode aplicar de meditação, né, de concentração, de calma, né, anti-estresse, de técnica. Você pode, não de técnicas, não sentido assim, vou respirar 10 vezes para ficar menos estressado, não é isso. É, de novo, postura de vida, como você lida com as coisas, para que as coisas te ajudem a trabalhar melhor numa área bizarra, e às vezes... Pô, a gente viu um estudo, só avisando para os ouvintes, aí quando eu apontar para fora, eu tô apontando para Esther, tá? Porque ela tá ali, ela tá ali. Assistindo. A gente viu um estudo que fala que a área é publicidade, que fala naquele estudo, que é a segunda mais... Edição de vídeo, né? Que engloba a nossa área. É a segunda área mais estressante do mundo, só perde por urologia. Caraca. Tipo, mano... Que isso. Olha a pressão. E assim, pô, a gente trabalha com isso. Edição de vídeo, motion, é quase que uma coisa que meio que intersecta, né? Ficam meio que sobrepostas, né? Eu fui editor de vídeo muitos anos. A maior parte da galera que entra no motion, às vezes, vem da edição. A Esther mesmo é formado em audiovisual, ou seja, né, tem um pé ali na edição também. Então a gente tem essa passagem. Se ela lá é considerada uma das áreas mais estressantes, então a nossa também está ali, né? Tá no de lado. E no Keep Motion, a gente recebeu, eu lembro que, eu não sei qual é o nome, mas aquele incenso. Incenso, né? Isso. Varinhas de incenso. Eu falei assim, olha, é um brinde aqui com a identidade do Le Limonade do Dian, né, que é esse... O incenso tem a ver com monge, ou não? O incenso é uma coisa muito ligada à Índia, né? E a Índia, às vezes, tem essa imagem muito de monge pra gente, né? Porque a Índia tem essa vibe mais mística, né? Que a gente tem uma imagem muito específica da Índia, de Buda, né? Pô, Buda é indiano, né? Um Gautama Buda. Buda tem a relação? Esse Buda, ele foi um... O Buda foi um monge, né? Monge, na verdade, um mestre, né? O glorioso Buda. Aliás, todo mestre é um Buda, né? Buda não é um nome de uma pessoa, né? É um estado em que aquela pessoa se encontra. Então, ela é um Buda, não o Buda, né? Tem vários Budas. Mas o mais famoso é o Gautama, né? O Gotama, Siddhartha. E aí a gente tem muito essa viagem com a Índia, né? Você olha para a Índia, você lembra de Buda. Você olha para a Índia, você lembra de Shiva, Krishna, desses caras, né? Desses deuses, dessas mitologias e tal. Mas... Qual que era a pergunta mesmo? Do incenso. Do incenso. Né? Então, aí o incenso, quando a gente pega incenso, ao invés de ser só uma varinha cheirosa, a gente fica viajando que aquilo ali tem alguma coisa de esotérico. Não tem nada de esotérico, é só uma varinha cheirosa. Mas como a gente gosta muito, a gente usa muito em casa, quando a gente fez o Keep Motion ano passado, a gente pensou, porra, a gente podia dar um brinde no kit pra galera, que não fosse só esse treco que todo mundo sempre faz. Sacou? Que é o caderninho, o lapisinho e a bolsinha. Que é legal também, vamos aí, né? Super bacana. Você tem lá um molesquinho do Keep Motion, ficou do caralho. A bolsinha impermeável, né, cara? Que lá você pode usar pro resto da vida. O caderninho também pra desenhar, o lapisinho lá, bom, vai acabar. E adesivo pra caralho, porque adesivo é legal. Mas isso é muito comum. Qualquer evento que você for aqui, de qualquer assunto, vai ter isso, um kit desse. Mas um incenso com uma mensagem, com aquela mensagem lá, não vai... Esse é o único que eu recebi. Não vai ter, não, sacou? Então, assim, é uma parada muito específica nossa mesmo, né? Que a gente curte essa vibe e a gente colocou no kit de participantes do evento para dar aquele toque, né? Inclusive, incentivou muita gente que foi ao evento ano passado, começou a usar incenso e comprar incenso por causa desse kit. Foi. Galera que nem comprava, nunca tinha comprado incenso. Falou pra gente que... comecei a comprar incenso agora porque achei do caralho. Eu acendi enquanto eu tava fazendo um job lá, eu peguei, acendi o meu incenso.
E falei assim, pronto, agora eu tô... Só não fica perto, viu? Porque Não pode incenso, ficar muito não. perto? Uma varinha de incenso equivale a uns 8 cigarros, tá? Então fica... Você não pode ficar... Eu acendi dentro do meu quarto. Não, você pode acender, mas se você ficar... Ficou doidão lá, não? Tipo, não, isso não vai te matar, né? Mas equivale a isso, né? É muito denso. Se você ficar num espaço fechado, sem janela, sem arejar, nada, com aquela nuvem... Rapaz, sacou? Então, porque... não é bom, não. Porque eu tava com a janela do meu quarto fechada, cara. Não pode, não. Eita, cara. Incenso é um negócio que você tem que colocar assim e deixar meio que vagando pela casa, sacou? Pra ficar arejando. Ambiente porque é fumaça, velho. ambiente, Fumaça, que não faz bem. Então não pode ficar com um lugar fechado, não. Não é bom, não. Entendi, cara. Bom, mas eu achei uma coisa interessante que você falou, Jean, que foi... Até entra numa pergunta que eu queria te fazer, é que você disse que no seu aprendizado como monge, o que você aplica na sua vida te ajuda também como motion, né? Sim. E como nossa área assim, é tão estressante, a pergunta que eu ia fazer para você é como você lida com o Layer Lemonade, com os jobs que você faz no Supernova Duo, como que você concilia essas duas coisas assim, sem pirar, se matar, né? sem... Tipo, a gente inclusive tava falando sobre isso ontem na mentoria. A gente tava fazendo a mentoria ontem com os alunos no grupo do Discord lá de alunos do Layer. E fizeram exatamente essa pergunta. Como é que a gente concilia Layer Lemonade, Supernova Duo, Keep in Motion Tem o Keep Motion e vida pessoal, né? E tem outras coisas também que... tem o Password Legendário, né? Que é um canal de games que eu tenho há muito tempo. Caramba. Que... Como é? Pastor Legendário? Password. Password. Password Legendário. Que é um canal que eu parei de produzir nele já faz bastante tempo, mas quando eu comecei com ele eu produzia muito. E aí eu resetei ele ano passado. Ano passado eu dei uma resetada nele, refiz o conteúdo inteiro e agora a gente vai resetar ele de novo. Então ainda tem isso, né? Uhum. Então a gente tem muita coisa para fazer. Mas a gente estava até comentando isso com os alunos ontem, que eles estavam perguntando como que a gente lida com isso, né? Porque eles estão lá, a galera fica sufocando para fazer um trampo de motion às vezes, aí conciliando com alguma outra coisa. E é normal, né, velho? Ninguém é de ferro, né? E aí a gente estava falando exatamente isso. Cara, a gente consegue, porque isso não é uma coisa só minha, porque a gente trabalha junto lá no Layer e no Supernova, e nossa vida pessoal não é minha, né? Nossa, justamente porque a gente é muito organizado, sacou? A gente consegue criar... e metrificar o tempo que a gente gasta para cada coisa. Então a gente tem que ter consciência de tempo. A gente não tem consciência de tempo. As pessoas não têm consciência. Elas não sabem o tempo que vai levar o ônibus dela para ir de um lugar do ponto A ao ponto B. Elas não sabem. Eu preciso saber o tempo que eu levo para chegar da minha casa até aqui para falar com vocês. Uhum. Porque eu quero saber o tempo que eu vou levar para voltar, para saber o tempo que vai me sobrar de sábado. E o tempo que eu vou ter de domingo também. E a gente faz isso toda semana, meses a fio, para poder ter uma vida chill, né, uma vida massa, fazendo muita coisa sem morrer no processo. Uhum. Né, lembrando que eu sou hipertenso, né, eu tenho pressão alta. Então eu não posso, né, estressar muito, porque senão minha pressão vai pro pau. Né, então, tipo, eu tenho que tomar remédio para pressão e tal. Isso, obviamente, começou faz pouco tempo, foi esse ano. Mas um dos motivos é o estresse. É o estresse acumulado, às vezes, no plano de fundo, né? Então a gente até mudou muito nosso estilo de vida depois que rolou essa história da minha pressão alta e tal. Porque mesmo a gente tendo um controle muito grande, ainda assim era muita coisa. Então a gente ainda baixou mais ainda. Mas é organização, cara. Não tem muito segredo, sacou? Não tem o que fazer. Sim. Se você ficar... Não existe uma fórmula onde você fala, porra, baixa o software tal que ele vai organizar a sua vida, como muita gente faz. Ah, não, eu vou usar o Evernote lá que ele vai salvar a minha vida. Vou usar aquele outro software lá que fica buzinando lá pra você não fazer tais coisas. Eu não sei o nome desses softwares aí de produtividade. Eles vão te ajudar, assim, no nível mais básico do básico da sua organização. O que vai resolver mesmo é você. É você organizar num nível absurdamente consciente para que você consiga fazer. Aí você estava falando antes do monge, né? Por que o monge ajuda? Porque, qual que é a disciplina monástica? É a disciplina, cara. Você tem que estar em pé tal hora, sentar para meditar tal hora, cozinhar a tal hora, trabalhar de tal hora a tal hora, e todas essas coisas são extremamente rígidas. Porque, rígidas no sentido de horário, né? Uhum. Porque rotina gera constância. E até o Victor Hugo, né, que é um escritor francês fodão, que ele fala, cara do Corcunda de Notre Dame, fala que o trabalho é a melhor das constâncias e a pior das intermitências, né? Isso significa que se você é intermitente naquilo que você faz, você pode aplicar essa frase em qualquer coisa da sua vida, tá? Intermitente é quando você não é constante, né? Se você é intermitente, você não funciona.
Então você tem que ser constante. Vocês estão aqui gravando todo fim de semana, por exemplo, podcast. Se vocês quebrarem essa constância, vocês vão dançar. É constância. O layer é constância. O layer é o que é, porque tem constância. A gente tem constância desde o dia 1. Porque eu escrevia 3 posts por dia sozinho no layer, enquanto fazia motion ainda no plano de fundo. Constância. Eu sabia disso. Sabia, cara, se eu fizer conteúdo e não parar, vira. Não é vira rico. Vira alguma coisa. Alguma coisa vai virar. Errado não dá, sacou? Então essa constância é a chave. E para você ter constância, precisa ter organização. Eu queria até aproveitar que você falou sobre escrever e tudo mais. Eu acho isso uma coisa muito interessante, porque era uma pauta que eu queria estar trazendo aqui. Como que você descobriu, não sei se a palavra certa seria descobrir, mas esse gosto por escrito? Porque, obviamente, se você escreve 3 posts por dia, você deve gostar de escrever, né? Tem que gostar de escrever. Cara, eu tive um projeto antes do Layer. O Layer, na verdade, é muito engraçado, porque o Layer ele surgiu enquanto blog, mas pouca gente sabe que o Layer é um projeto que surgiu depois de outro projeto, que é exatamente o que o Layer é hoje, só que naquela época não deu certo. Chamava Revista Fantástica. Era um blog de literatura, uma revista de literatura, uma revista digital de literatura. A mesma ideia do Layer, só que sobre literatura. A gente criou ela, foi eu, uns outros brothers aí de literatura nacional, né? E a ideia original nem era minha mesmo, mas assim, a gente meio que foi moldando com o tempo, né? E aí, tinha podcast literário. Só não tinha o YouTube, porque o YouTube não era grande na época, né? Tinha um blog, que é a revista, né? Que você escreve ali sobre assuntos, faz matérias, reviews e coisas assim. Então você tem ali um proto-Layer Lemonade, sacou? Uma ideia, tipo, embrionária do que hoje o Layer é. E ele não deu certo porque, bom, era muita gente envolvida desde o começo, não tinha constância, né? Não teve constância, e provavelmente porque tinha, assim, muitas cabeças pensando em direções diferentes, e aí você não consegue fechar, né? Fazer acontecer. Eu saí fora, fui cuidar da vida. Então já tinha um passado nesse tipo de conteúdo. Mas eu escrevo desde os 13 anos, eu tenho livro publicado. Então, escrever e ler é uma coisa que eu gosto desde que eu sou moleque, né? Então, eu escrevi muito quando eu tinha 13, 14 anos, eu arrumei uma máquina de escrever, porque eu não tinha computador. Fui ter computador a primeira vez, só para ficar claro aqui. Máquina de datilografia, eu escrevi naquilo. Fui ter computador a primeira vez quando eu tinha 22 ou 23 anos. Então, eu fiquei quase 10 anos escrevendo em máquina de escrever. E o computador que eu usava era em Lan House. Né? Eu usava só computador em Lan House quando começou a ter Lan House, né? Cara, quando eu errava uma letra ali... Não, você errou, dançou. Você tem que grifar. E lembrando que eu usava uma máquina que nem funcionava. Ela era uma máquina quebrada. Então eu nem tinha as réguas de justificar nas máquinas. Eu não sabia nada, nem usar aquilo lá. Estava tudo quebrado. Eu só sabia datilografar. Então eu datilografava, não tinha as linhas, às vezes ficavam desencontradas, era tudo no olho. Nossa. Era uma bosta. Mas escrevi uns bons livros ali, cara. Escrevi muito. Pilha assim, de papel, ó. E depois, quando eu virei monge, eu queimei tudo. Mas, aí eu resetei, né? Aí eu, na verdade, eu comecei a publicar livro depois que eu virei monge, né? Porque eu queimei tudo, fui reescrever e escrevi melhor. Mas é por isso que eu gosto de escrever. Porque eu lia muito, já escrevia livros mesmo, né? Livros, estudos, ensaios, poemas e coisas assim. Eu peguei essa ideia e falei, porra, eu tô trabalhando nessa área aqui. Só que lembrando, né? Começou como blog, o Layer, porque eu achava... Na minha cabeça é o seguinte, eu particularmente acho que blog, até hoje, tá? Eu acho que blog é subestimado no Brasil. O blog já foi muito grande no Brasil, caiu, agora tem gente que faz, tem gente que não faz. Eu acho o blog uma ferramenta fantástica de comunicação, só que as pessoas não gostam de ler. Eu gosto também. A galera não gosta de ler. E não gosta de ler nem postzinho, né? E eu tô o tempo todo, eu tô lá, eu acompanho o Meio-Beat, acompanho o Gizmodo hoje em dia, essas coisas, e acompanho outros sites, tipo The Verge e tal, na gringa, que não tem nada a ver com motion, mas são coisas que eu gosto. Tecnologia, conteúdo de games, ou então só notícias meio científicas e coisas assim que eu curto. Então, tô sempre lendo uma resenhazinha, exatamente. E o Layer, ele veio com o quê, né? Eu falei, porra, eu vou fazer um blog onde a gente noticie sobre a área. O que é noticiar sobre a área? Não é só você escrever assim, dicas para você se dar bem com freelancer. Não é só isso. É tipo assim, a Adobe lançou acabou de lançar uma atualização do After ali. Ex-atualização. No dia seguinte fala assim, eis os bugs daquela atualização. Então você está o tempo todo noticiando
coisas importantes para você e eu, você e ela, que trabalhamos na área, sabermos e termos consciência de que, epa, então eu não vou nem atualizar essa merda aí. Né? Isso não existia no Brasil. Verdade. Né? Então, quando eu comecei com o Layer... Eu acho que só tem o Layer até hoje, né? De blog. Assim, nunca teve. Nunca existiu e não existe ainda. Sacou? Óbvio, o Layer mudou muito com os anos. Hoje o foco é muito mais YouTube e Instagram, mudou muito a nossa internet. Mas o blog tá lá. Noticiando do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas que sempre fez. Então eu escrevi assim, comecei fazendo... E eu comecei sozinho, então eu tinha que fazer sozinho. E para ter constância, eu não podia ficar esperando outras pessoas para fazer, né? Quanto tempo você demorou para sair o Leila e Modê de sair não ficar apenas no blog e depois ir pro YouTube também? Foi no mesmo ano. Foi no mesmo ano. Em maio o Layer foi criado como do blog. Se eu não me engano, em setembro ou outubro eu fiz o canal. Porque eu percebi que eu tinha que ter duas frentes de conteúdo. Tinha que ter a frente pra galera que queria ler e tinha que ter uma frente pra galera que não queria ler. Sacou? E fazia sentido o YouTube também pra nossa área. Né? Tutoriais e tal. Lembrando que, né, na época, 2016, tutorial de YouTube era no Vimeo. Tutorial de YouTube não, desculpa. Tutorial de Motion era no Vimeo. Não era no YouTube. Eu que aprendi Motion com o Nick Campbell, né, do Grayscale Gorilla, o Grayscale Gorilla inteiro era no Vimeo. Só existia no Vimeo. Então, essa migração de conteúdo para o YouTube foi acontecer lá na frente. Então, quando o Lê entrou no YouTube para fazer tutoriais, tinha uma galera fazendo já, mas era uma galera mais obscura, assim, mais das antigas. Às vezes tinha uns conteúdos muito ruins na época do YouTube, de Motion, assim. Tô falando aí de brasileiro não, tô falando de geral, tá? Total. O brasileiro, eu acho que nem se fala. Devia ter 2 caras lá e olha lá. Né? Tinha umas paradas, era mais de VFX, Era mato ainda. Né? O Andrew Kramer, por exemplo, nem era YouTube, né? O Andrew Kramer era no site do Video Copilot. Você tinha que assistir dentro do Video Copilot, né? Depois que essa galera viu que o YouTube começou a crescer, começou a migrar esse conteúdo todo pro YouTube. Inclusive o Nick Campbell mesmo reupou os tutoriais do Vimeo no YouTube, né? Do Grayscale Gorilla. A gente abriu o YouTube no mesmo ano. Sacou? Aí começou. Aí surgiu o Anchor Point, que foi o meu primeiro podcast no YouTube. No Layer mesmo, chamava Anchor Point. Teve 2 temporadas, a gente entrevistou Big GrandNet. Eu assisti todos os episódios do Anchor Point. Anchor Point era massa, eu gostava. Legal. Da hora mesmo. Foi a primeira experiência com podcast, de entrevista e bate-papo. Obviamente não era isso aqui, né, chique desse jeito, era webcam mesmo. Naquela época nem tinha ainda esse formato. Não tinha. Cara, formato. Tinha o formato no sentido de mais sério, assim, de conversa, mais profissional, na real, né? Tá. O podcast sempre existiu, né, galera? O podcast é uma coisa super antiga pra cacete, muito antes de qualquer coisa já existia podcast. Agora que voltou. E agora a gente tem câmera, né? Você tem o YouTube, né? Você pode transmitir essas coisas ao vivo e tal, então você pode colocar as câmeras aqui e fazer o bem bolado. Na época podcast não precisava, né? Uma rádio também. É uma rádio de internet, né? Surgiu como... Eu escutava podcast... Na época a internet ainda nem era banda larga. O podcast americano, né? Em La House, essas coisas assim, os caras já tinham esses trecos lá. Só que obviamente não era filmado, né? Não sei como é que os caras iam pro estúdio e gravavam só o áudio, não tinha vídeo, né? Então hoje em dia a diferença só tem vídeo. Mas o formato é o mesmo. Várias pessoas conversando. Cara, falando aí nesse mesmo contexto aí da literatura, de escrever e tudo mais, o que você gostava de ler, Jean, assim? Eu, assim, romance você gostava de ler? Sim. Lembrando que romance não é história de amor, né? Romance é uma métrica de escrita, tá? Só pra deixar claro pra galera que tá assistindo. Quando tem gente que fala assim, pô, você precisa ler o tal livro. Que livro que é um romance do Vitor Hugo. Eu não gosto de livro de romance. Não é livro de romance, é livro de romanceado, né? É uma história, né? Inventada. Romance é uma história inventada, né? Romance. Só que eu gosto de literatura clássica, né? Eu sou fã de Senhor dos Anéis, obviamente, né? Tipo, dá pra ver. Né? Pela espada, pelo escrito do anel e pela escrita do próprio Senhor dos Anéis aqui, que é uma rima do Tolkien aqui, né? Talvez seja a literatura de fantasia... Talvez não, é a literatura de fantasia máxima que já foi escrita, mas é a única literatura fantástica que me pega de verdade. Eu não gosto de Harry Potter. Tipo assim, literatura atual é muito difícil me pegar. Eu acho muito, com todo respeito a quem curte, eu acho muito fraco. Eu gosto dos filmes de Harry Potter, por exemplo, mas eu não gosto dos livros. Não gosto do jeito que é escrito. Tentei ler A Torre Negra do Stephen King, achei uma bosta.
Eu adoro as capas, comprei pela capa, inclusive. Achei os livros horríveis. O primeiro livro é sofrível. E aí é gigantesco os livros É dele. gigantesco. Nossa, 9 livros assim que... O primeiro é fininho, né? Eu lembro que eu ganhei o primeiro quando eu tinha lá 19, 18, 20 anos, sei lá, coisa assim. E eu falei, caralho, esse livro vai ser foda, Torre Negra, puta, que é meio inspirado no Senhor dos Anéis, né? Se passa no tal do mundo médio, né? Que é a Terra-média, obviamente. Só que é um treco meio sci-fi do Stephen King. Stephen King eu gosto dele, eu acho as histórias dele boas. Abri o livro, comecei a falar, nossa, véio, que treco ruim. Não consegui nem terminar o segundo volume. Até hoje. Mas eu sempre gostei de literatura clássica. Né? Balzac, Victor Hugo, Machado de Assis, fuderoso. Agora Machado de Assis está no top 1 aí, inclusive. Machado de Assis é muito bom, cara. Da Amazon americana, né? Porque uma TikToker americana de literatura leu o Brás Cubas e falou que é o melhor livro que ela já leu na vida. E ó, vou te falar, Machado de Assis é um dos melhores escritores que já existiram nesse planeta. E a galera subestima muito ele no Brasil. O brasileiro não valoriza o monstro que o Machado de Assis é. E aí essa mina americana leu, falou, cara, isso aqui é um tipo assim, é o melhor livro que eu já li na vida e tal. E aí, tirando assim, essa empolgação à parte, assim, é verdade, um dos melhores livros que já foram escritos mesmo, é um livro super foda, todo mundo deveria ler Brás Cubas. E aí aquela câmera ali desligou. Não, tá aí, filmando? fica o insight. Aí, O nome do livro é Memórias Póstumas, né? do Brás Cubas. E aí ela falou, e aí agora todo mundo tá comprando Brás Cubas lá fora porque quer ler, né, e tal. Porque ela falou que é foda pra caralho. Eu já ouvi a falar literatura muito clássica do Brasil livro, é muito boa, cara. É porque, o Machado de Assis, assim, só pra não ficar parecendo que eu sou doutorzinho, eu odiava Machado de Assis por causa da escola. Sempre odiei. Mano. Porque você é obrigado a ler ali um Dom Casmurro, uma parada dessa ali quando você tá na escola, e você lê com muito má vontade. E eu acho paia porque é o seguinte, depois quando eu li Machado de Assis na fase adulta, o cara, eu falei, mano, é inacreditável que você pode não gostar de um livro desse. Não tem explicação. A não ser que seja uma questão de gosto por gênero, né, de livro, de literatura. Eu até entendo. Mas você ficar entediado com o livro do Machado de Assis é impossível. Machado de Assis é hilário. Você chora de rir lendo Machado de Assis. Ele é absolutamente hilário. Por exemplo, se Mas se liga, como a gente é educado a ler forçosamente na escola, você não vai gostar. E outra, ninguém nunca me falou sobre o Machado de Assis enquanto Machado de Assis. Tá, era umas conversas muito besta na escola. Então você não sabe quem é o cara. Parece que eles não passam a importância que o cara tem de fato até pra cultura do Brasil, né? Cara, e Machado de Assis é incrível. O primeiro contato que eu tive com literatura clássica foi na escola também. Só que eu tive uma experiência ao contrário, já. Eu comecei... O primeiro livro que eu li foi A Moreninha. E, cara, realmente gostei, cara. Fiquei naquele rolê de ler os livros clássicos, né? PDF e tudo mais. Baixava no Google. Mas aí também foi uma coisa que passou... Foi naquele período ali, depois passou, e aí eu nunca mais abri um livro para poder ler literatura clássica de novo. Mas o que eu li, que eu comecei a ler depois foi livro de autoajuda. E aí eu queria saber qual é a sua opinião aí sobre os livros de autoajuda que a gente tem hoje em dia. Depende dos livros, né? Porque a autoajuda é muito suspeito também no sentido de classificação. Por exemplo, eu sou sannyasi, o mestre da minha linhagem, que é o Osho, é colocado em prateleira de autoajuda. O Osho não é autoajuda. Saquei. Osho é meditação, é esotérico, né? É outra coisa. Então é a mesma coisa que colocar Buda em autoajuda. Mano, não faz sentido. Pode ser que seja também, assim, no sentido amplo, porque ele vai te ajudar, né? É uma autoajuda, você ajudando a si mesmo também. Mas não sei, fica meio vago, estranho, assim, meio vago, Mas depende dos livros, caras, porque livro de coach é que não dá, né? Coach de autoajuda é complicado. Mas não dá também pra generalizar e falar, não, a autoajuda não serve. Provavelmente pra alguém serve. Pra mim, eu acho que o que importa também é isso, né? Se você tira proveito daquilo que você está lendo, assistindo, ou seja lá o que for, não importa o que eu acho. É aquilo que eu falei, eu não gosto de Harry Potter, por exemplo, de literatura, mas eu conheci pessoas que Harry Potter mudou a vida delas. Foi inclusive a porta de entrada para elas virarem consumidores de literatura. Então, parabéns para Harry Potter. Excelente, já cumpriu a função dele. O livro não precisa ser o melhor livro do mundo, ou o cara que está falando lá não precisa ser um cara... eloquente, né, e um mestre perfeito para ele ajudar e funcionar de alguma forma dentro da arte que ele se propõe, né? Claro, não estou falando que você tem que ficar apoiando picareta, não é isso. A gente tem que ter um pouco de
de faro para não cair na mão dos picareta e para tentar também consumir uma arte boa, porque os mestres falam, né, que quando você consome uma arte boa, sua mente refina, né, e refinar a mente é você ficar mais sensível, só que você começa a ter mais sensibilidade artística, né, e para nossa área, por exemplo, sensibilidade artística é do caralho. A gente trabalha com isso, a gente trabalha com direção de arte. É uma puta skin foda, né? Se você não tem essa habilidade, você vai tomar muita porrada, você vai sofrer muito para criar coisas novas ou coisas únicas, né, se você não tiver essa sensibilidade. E uma das coisas que ativa essa sensibilidade é você consumir a arte elevada, vamos dizer assim. Aí, obviamente, muita gente fala, mas a arte é relativa, o elevado é relativo, porque tem gente que pode gostar. Exatamente. Tem gente que vai ler Vitor Hugo e achar uma merda. E o Vitor Hugo tem o melhor livro que já foi escrito, que é o Trabalhadores do Mar. Tem gente que vai ler Machado de Assis e achar chato. E ele é um dos caras mais incríveis que já pisaram. Inclusive, dizem que os entendidos de literatura, né, dizem que o Machado de Assis, que nem sabem como existe um Machado de Assis no Brasil. Porque para produzir, para uma cultura produzir um escritor do calibre dele, precisa ser muito mais antiga. Porque é tipo isso, sacou? Você tem que ter um tempo de maturação cultural de um povo para você gerar um gênio daquele calibre. Então você tem a Europa, os caras tropeçavam em gênio lá, porque a Europa é antiga pra caralho. Então você tem uma época da Europa ali onde os caras tropeçavam na rua, Mozart, Beethoven, sacou? Verdade, esses malucos estavam tudo lá, Goethe e tal, todo mundo tropeçando um em cima do outro, assim. Sentava todo mundo no mesmo boteco. E no Brasil você tem os mestres aqui, né? E aí você tem, por exemplo, um monstro como Machado de Assis, eu já vi literato falando, cara, se você analisar, né, a cultura brasileira é muito rica e tal, mas você não tem tempo suficiente para ter um cara dessa magnitude aqui, e ainda assim você tem. Isso aqui. Ele é como se fosse você ver um ponto fora da tamanho da genialidade que tem o Machado de Assis, né? Cara, é foda. Hoje você escreve ainda? Cara, não. Eu tenho livros engavetados, né, inacabados, poema pra caralho escrito, mas eu não escrevo com afinco mais porque eu não tenho tempo. E eu optei, né, a gente estava exatamente conversando sobre isso ontem com os alunos lá na mentoria que eu comentei, sobre o lance do controle de tempo. Eu optei por não escrever mais porque eu não tinha tempo, sacou? E eu abri mão disso. Eu estudava violão clássico, por exemplo, né? Estudei violão clássico há muito tempo. E eu abri mão também de estudar violão clássico, violão erudito, porque eu não tinha tempo. Por causa de tempo, né, eu cara? Desapeguei. Falei, não vou ficar me matando por causa disso, me estressando por causa disso. Pra quê? Eu vou ficar escrevendo de madrugada? É ruim, hein? Não. Vou pegar o meu tempo, o tempo que eu tenho, e vou fazer o que me dá dinheiro. Motion. E com o tempo que sobrar, que é o tempo que tem que ser mais tempo para sobrar, eu vou me divertir. Vou jogar videogame, vou passear, vou viajar, sacou? Vou ficar na nice aqui. Cara, eu, tipo assim... Valeu. Sempre quando eu vejo o Dian, né, lá no canal do Lei Limonade, todo o tempo assim, você tá falando sobre motion, sobre animação e tudo mais. Cara, não chega uma hora que você fica com saco disso, cara? Que você fala bem assim, eu tô de saco disso aqui, eu quero... Cara, eu acho que não é nem o assunto pode te cansar, mas o fato é o seguinte, a gente não fala no layer do assunto enquanto assunto leviano, a gente fala enquanto... Nós somos educadores, nós não somos youtubers. Né? A gente cansa de falar isso no YouTube, inclusive, uma vez a gente estava numa live, foi hilário. A gente estava no meio de um Mograph News, a gente estava no episódio do Mograph, na época eu ainda hosteava, antes da Esther hostear, e aí a gente estava fazendo um react dos nossos primeiros trampos, a bancada inteira. 9 pessoas, todo mundo vendo o seu trampo mais antigo que conseguiu achar e fazendo uma autoanálise sobre o próprio trampo. E aí um cara veio no chat e falou assim, porra, que episódio chato, achei que vocês iam ficar um sacaneando com o outro e tal, vendo seus primeiros trabalhos. Eu falei, mano, a gente não tá aqui pra te divertir. Isso aqui não é um canal pra youtuber, pra ficar macaqueando e criticando. A gente tá aqui mostrando pras pessoas que estão no chat, que são alunos e pessoas que querem trabalhar na área, que todo mundo começa do mesmo lugar. Não é pra gente ficar sabe, apontando, que bosta essa animação sua, hein, cara, nada a ver. Puta, você era muito ruim no início. Não é isso, é pro cara que fez a animação falar assim, cara, olha onde eu comecei e olha onde eu tô. Verdade. E pro cara do chat olhar e falar assim, puta, mano, onde eu tô, o cara já esteve também. Então é uma forma de incentivar a galera também. Entendi. Aí eu falei pro cara, você tá no canal errado. Você tem que ir pra um canal de entretenimento. Isso aqui não é entretenimento. E o Layer nunca foi entretenimento. O Layer é uma escola, não é um canal educativo. A gente é engraçadão de vez em quando? Porque todo mundo é. A gente tem conteúdos que são um pouco mais leves? Tem, porque todo mundo tem
Todo mundo tem esse lado mais leve, mas a gente não tá lá para entreter ninguém. Então é diferente quando você lida com um conteúdo dessa maneira. Ele não te cansa, porque você está educando as pessoas. Mas, por exemplo, a gente cansa de falar de motion, tanto que quando dá 5 horas da tarde, a gente não fala mais de motion em casa. A gente para de trabalhar e vai fazer outra coisa. Então a gente é super rígido nesse ponto. Fim de semana, a gente está aqui agora, esse aqui é um ponto fora da curva. Em geral, eu não estaria falando de motion nunca na minha vida. Então a gente tem esses tempos, esses momentos de descanso. Então acaba que não cansa, porque a gente não está falando ali de motion como, sei lá, se a gente sentasse todo dia se encontrasse para falar de videogame. Ou sobre videogame. Ah, não, a gente não quer falar de videogame, a gente sempre fala disso. Não, a gente não está brincando, sacou? A gente está produzindo um conteúdo que é um conteúdo educacional. Então a visão sobre aquele conteúdo é diferente, a gente tem um compromisso, a gente não pode falar qualquer coisa ali. Entendi. Sacou? Até, assim, não é só um bate-papo ali. Não é bate-papo E no propriamente sentido dito, do cara que está iniciando, por exemplo, eu tomo isso como exemplo por mim mesmo. Quando eu comecei no motion, cara, eu queria, como é que fala? Eu queria aprender aquilo, sabe? Rápido, pra né? ontem. Sim. Então era... existe uma urgência, né? Uma urgência. Eu descobri que existia um motion e eu poderia estar num patamar melhor do que eu estava naquele momento, então era motion o tempo todo, vídeo de motion, consumindo vídeo do Lemonade. Faz parte. Então eu acho que se o iniciante também entrar no vídeo, tipo, no canal nichado, né, que é o canal do Lemonade, que é motion, animação e tudo mais, ele tem um conteúdo que não seja de animação, talvez ele fique um pouco frustrado também, né? Exatamente. E eu acho que também não pode misturar as ondas, sacou? Se você tá num canal onde a gente se propõe lá a educar a galera, informar a galera, alertar a galera, né, e passar o máximo de informação possível a partir da experiência que a gente tem e a partir da experiência de outras pessoas. Ou seja, se a gente não sabe uma coisa, ao invés de ficar falando merda, a gente chama quem sabe para falar no nosso lugar. Porque um dos problemas da internet é que você pode não saber sobre o que você está falando, mas ninguém sabe que você não sabe. Contanto que você tem uma pauta aqui, decora o que você está falando, você passa algum tipo de fake authority, né? Uma falsa autoridade sobre aquele assunto. E a gente não faz isso. Por exemplo, eu nunca ousei falar no canal, por exemplo, sobre uma pauta que muita gente já pediu para falar, teoria de cores. Eu nunca falei sobre isso. Por quê? Primeiro porque eu não sei. Eu estudei teoria de cores de forma muito indireta, assim, lendo o livro do Goethe lá e tal, e uns livros de cor, mas eu sou muito autodidata no assunto para chegar e ensinar para a pessoa teoria de cores da forma correta. Você quer aprender, mano? Você tem que chamar uma pessoa que é formada na brincadeira para te ensinar de fato aquilo ali, né? Então, assim, é uma parada que eu nunca fiz. Por que muita gente pergunta, pô, Jean, você nunca fez uma live sobre isso, ou então um tutorial? Porque isso não ensina em tutorial, cara. Isso é teoria de cor em tutorial, cara. É muito difícil. Isso é uma ciência, mano. Tem livro de grossura sobre isso. Você acha que eu vou ensinar isso num tutorial de 40 minutos pra você? Então, são assuntos que eu não toco. Essa consciência sobre conteúdo é uma consciência que pouca gente tem na nossa área, porque a gente não faz um conteúdo de cultura pop. Eu não vou lá fazer um vídeo sobre a Marvel, que é um vídeo que vai ser descartado em 2 dias, porque aquela notícia já está datada. A gente está fazendo um tutorial que você pode assistir daqui a 5 anos, se você quiser. Sacou? A gente está falando sobre temas lá no Mograph News ou no Manual do Freelancer que você pode assistir daqui a 10 anos, que vai ser atual. Né? E atemporal. Então são coisas da nossa vida de fato. Não é assunto leviano, como eu comentei ali no início, né? Então, com essa visão, se eu pegar e começar a fazer um box de boneco lá no canal, você começa a chocar com isso. Por exemplo, a gente tem um Password Legendário, né, um canal que eu estava comentando com vocês em off, né? Password Legendário, tá, galera? O nome do canal. É isso aí, pessoal. Password, né? É um canal pequeno, tá? Nada demais, relaxa. Né? Nossa, o Jean tem um canal gigante, ninguém sabe. Não, é um canal pequenininho, porque eu criei esse canal porque eu queria falar de outra coisa. Você tem ele no YouTube, Instagram? No YouTube. No Instagram também tem. Password Legendário. Só que é um canal que eu resetei ele ano passado, eu tirei todo o conteúdo, tinha muito conteúdo nele, eu tirei tudo pra meio que resetar ele. Né? E aí eu comecei a fazer um quadro chamado Boss Fight, né? Que era só luta contra o chefão. É um canal Dark, não? É um canal como que... Canal de games. Aliás, é um canal de pop, né? Qualquer coisa. Né? Atualmente, originalmente ele foi criado como game, mas a proposta dele atual está mudando. Mas tá lá. É um canal para falar de qualquer coisa que não seja motion. Então tá aí. Se eu quero falar de alguma coisa, eu vou para aquele canal. Não falo no layer. Sacou? A gente fez um motion culture, né? Deixa eu falar certo aqui, porque teve uma menina que corrigiu a gente. Eu falava motion culture. Ela falou, não, é motion culture. Exatamente, Motion Culture. A gente fez um quadro no Layer chamado Motion Culture, que a gente tentou fazer uma intersecção entre o conteúdo que a gente consome de séries, de animações, de games e tal, com motion.
né, e técnica. É legal, funcionou legal, mas eu acho que não combina muito com a proposta educativa do canal, de fato, sacou? A gente já falou muito sobre isso, a gente tinha no Mograph News como é que era o nome daquele que a gente tinha no Mograph News antes, aquele bloco inicial? Você lembra do que era, né? Era tipo um pré-live, que a gente fazia um pré-live de uns 20 minutos, que a gente só ficava falando sobre qualquer coisa que não fosse motion. E a gente foi parando com essas coisas porque desvirtua muito o conteúdo e você contamina também o seu público. Começa a vir gente pro seu canal que não deveria. Cara, real isso aí. Sacou? Então, assim, quando a gente está fazendo conteúdo por exemplo, do nosso, esse aqui é um conteúdo, mesmo que a gente fale de games e blá 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 aqui, a gente está num podcast, tecnicamente, sobre a área, de pessoas da área para pessoas da área. Ou seja, é nicho. Se você está fazendo isso aqui, se você desvirtuar demais esse conteúdo aqui, você vai começar a trazer pessoas que não estão interessadas no conteúdo de vocês e vai contaminar o conteúdo de vocês, o público de vocês. Eu percebi isso aí, quando a gente teve um corte, a gente trouxe um convidado aqui e assim era o Palmeiras, na época o Palmeiras tinha sido campeão e a gente trouxe um motion aqui. Palmeirense, para poder fazer esse episódio. E a gente falou sobre motion e tal, mas assim, a gente tenta também trazer uma coisa um pouco mais descontraída, sabe? Sim, claro. Todo mundo pra aqui rir, todo mundo aqui fala sobre qualquer coisa. Dá pra falar. Exatamente. E aí, só que aí eu peguei esse corte, que ele tava falando do Palmeiras, e postei na página do Instagram. Aí eu percebi que, assim, o corte deu bastante visualização e bastante curtida. Mas assim, veio um público que não tinha nada a ver, cara. Exatamente. Assim, até um hater, hateando, não tem nada a ver. Mas aí é que tá, é por isso que é perigoso, porque você pode, por exemplo, a gente está aqui, o podcast obviamente é mais livre, né? Você consegue conversar sobre qualquer coisa. A gente estava falando de meditação, estava falando não sei o quê, mas esse tipo de coisa também eu falo no Leia, porque são coisas que ajudam a nossa carreira. Então não tem problema. O problema é quando você começa a trazer coisas aqui que não tem nada a ver com o contexto de fato da vida da sua área. O corte foi legal, assim. Mas é o que o conteúdo legal, né? não é o conteúdo de fato sobre motion. E aí você começa a trazer, por exemplo, tem uma vez no Facebook, que rolou alguma coisa lá no algoritmo do Facebook, que um monte de gente que não tem nada a ver com motion começou a dar like e seguir a página do Layer. A gente foi lá, parou tudo e teve que tirar essas pessoas da nossa página, manualmente. Porque elas não podem estar lá. Porque se essas pessoas estiverem lá, seguindo o Layer, elas não estão querendo seguir o Layer. Diminui o alcance. O nosso alcance para as pessoas que realmente importam diminui. Então o conteúdo, quando você mexe com conteúdo na internet, se o seu conteúdo é super amplo, parabéns, você tem sorte de poder falar o que quiser, que qualquer pessoa pode ver. Agora, se a gente está nichado, tem que continuar nichado. Porque se eu falar sobre uma coisa dentro do Layer que não tem nada a ver com motion, de verdade, assim, eu vou, sei lá, comprei aqui um boné, eu vou fazer o meu unboxing do meu boné no Layer, foda-se, eu gosto do meu boné, agora eu vou fazer, o canal é meu mesmo, vou fazer. Fudeu. Fudeu. Vou fuder com o canal. Vou fuder com o meu algoritmo inteiro. Porque vai ter um monte de gente que gosta de boné vendo meu vídeo, mas não vai ver nenhum dos outros vídeos que estão no canal. Alguma coisa tá errada. Né? Então é por isso que é muito perigoso esse... Às vezes você faz um negócio e dá um boom, você fala assim, puta, vou fazer mais. Mas calma aí, cara, aquilo ali não é seu conteúdo. Você vai fazer o quê, né, com aquilo ali? Porque você vai começar a atrair, às vezes, gente que não está interessada. Aí tem muita gente que vai falar, pô, mas às vezes no meio daquela multidão tem gente que vai estar interessada. Sim, também. Sim. Mas talvez não vale o risco. Às vezes, se 100 mil seguidores, 2 mil são seus seguidores de fato. O resto é só pescoço. É só pescoçando. Sacou? E isso é uma coisa que eu sempre prestei atenção. Uma vez perguntaram pro Layer se deveria ser muito maior, né, de seguidores no YouTube e tal. Eu falei, galera, quem segue o Layer no YouTube, segue o Layer no YouTube. Tá afim do conteúdo de verdade que a gente produz. Não é curioso. Que deu um clique ali, vou seguir e desaparece. A galera que vai lá, mesmo que não veja ao vivo, às vezes, o conteúdo, vê depois. Então, a gente consegue metrificar. A gente não cresce e para. A gente só cresce. A nossa linha do YouTube é assim, ó, sempre subindo, devagarinho, mas subindo. Por quê? Porque a gente produz um conteúdo constante, profissionalizante, educacional, público específico, qualificado. A galera que quer, que não sabe nada, mas quer saber, ou a galera que já sabe e quer saber mais. Legal. Pronto, você tem um público cativo. É nichado? É. Mas eu não posso misturar as ondas. Daí você pode abrir outros canais, abrir outras iniciativas, né? Ter essas outras brincadeiras em volta que funcionam.
Ô, Djan, eu queria saber como que foi... Acho que a gente não falou disso aqui, né? Não perguntou. Como que você descobriu o Motion? Como que você entrou nessa área? Cara, o Motion, quando eu conheci Motion Design, não existia, esse termo não existia, era Motion Graphics, né? Ou Broadcast Design. Eu comecei trabalhando nessa área nossa de audiovisual com edição de vídeo, por causa do meu irmão mais velho, né, o Tara, que ele era editor, ele editava casamento, essas paradas aí que basicamente todo mundo fez no começo. Só que eu era muito fissurado em anime, muito. Sempre fui muito fissurado em anime, tipo, assistam Akira, tá? Por favor, façam um favor a vocês mesmos aí, quem trabalha nessa área. Aliás, qualquer pessoa deveria assistir Akira. E ler Akira Até também, quem tá? Quem não é da área pode leiam assistir, Akira também, né? porque Akira, o mangá é melhor que o filme ainda. E aí eu era muito viciado em animação e tal. Animação ocidental nem tanto, eu gosto bastante também. Hoje em dia até mais do que eu gostava antigamente. Mas eu sempre fui muito anime, né? Muito desenho, desenhava muito. Tinha pastas de desenhos e tal. Cheguei a ter, já desenhar desenhou, mangá mesmo, sacou? Já desenhou Dragon Ball Z? Pra cacete. Pra cacete. Tem muita gente que fala que eu sou hater de Dragon Ball. Mas eu não sou hater de Dragon Ball. Olha só, eu já falei, isso não é que Dragon Ball, isso aqui. É que Dragon Ball é a Marvel, né? Do Japão, assim, no sentido de marca, né? Dragon Ball é o anime, né? E o mangá mais bem sucedido de todos, talvez seja, não tenho certeza, mas talvez seja o mais bem sucedido de todos os tempos como IP japonesa, né? E o Akira Toriyama é o cara também, o traço dele é inconfundível, né? Mas enquanto conteúdo de fato, tem coisa muito melhor que Dragon Ball no Japão. Em mangá e Akira mesmo. Verdade. Né? Então é que a gente não conhece muito. Agora a gente tá mais popular, né? Animes e mangás estão muito populares. Você vai na livraria aqui, cara, você tem estantes de mangá. Na minha época isso não existia. Pra eu achar uma edição do Akira foi um parto. Hoje em dia você tropeça com um mangá em livraria, assim, os caras enfiam na sua boca, de tanto que tem. Esses mangás que a galera curte aí. Que vem geralmente da Shonen Jump do Japão, né? Que são os mais populares. Mas, porra, eu sou da época do Cavaleiro Zodíaco, Yu Yu Hakusho, né? Hunter x Hunter é mais atual e tal. Mas eu sempre consumi esse Dragon Ball, é mais antigo, mas veio pro Brasil depois de Cavaleiros, né? Eu assisti essa porra toda, era fissurado nisso. Só que quando eu comecei a assistir conhecer outros diretores do Japão e coisas assim, eu vi que a animação japonesa era muito mais profunda do que Kamehameha e Meteoro de Pegasus, sacou? Tinha muito mais coisa do que essa coisa popular que a Manchete trouxe, que a Globo também popularizou, né? A SBT também. A SBT que foi o primeiro a transmitir Dragon Ball original, né? Que é hilário, inclusive. Nossa. O Dragon Ball original era muito bom. Então eu tinha essa sacada com animação. Aí meu irmão um dia virou pra mim e falou assim, porra, você saca muito de animação, de desenho, você deveria trabalhar nessa área. Mas ele não falou de motion, ele não sabia também o que era. E aí ele foi me falando, de tempos em tempos ele me falava isso, de tempos em tempos ele me falava esse treco, você tinha que trabalhar como editor, pá. E aí eu comecei na época eu trabalhava, tinha uma loja, numa cidade turística lá no interior de Goiás, que é Pirinópolis. Nessa época, antes da loja, eu trabalhava em feira, fazia feira de artesanato, sacou? Era, assim, passava uns perrengues brabeiros. Quando eu falo que tinha loja, fica parecendo que era rico, né? Porque a galera acha que ter loja é assim. Pô, cara tinha loja. O cara era rico. Porra nenhuma. Era assim, eu tinha uma banca numa feira. Você não era daqui de São Paulo, né? Não, eu nem sou de São Paulo. Sou de Goiânia, né? Mas eu nunca morei em Goiânia, assim, na infância, né? Mas aí é outra história. Tá. Aí, quando eu virei monge, eu morava no Rio de Janeiro, em Penedo, Rio. E aí eu fui morar em Pirinópolis, em Goiás. Saí de Penedo, fui pra Piri pra morar num ashram lá, né? No mosteiro. Fiquei lá. E aí depois que eu saí do mosteiro e blá, blá, eu fazia feira de artesanato. Tipo, vendendo pulseirinha, tecelagem, essas coisas. Fazia tecelagem, artesanato, tapetes e coisas assim, manuais e vendia. Eu ganhava tipo 20 conto por semana, 50 conto por semana. Bicharia. Pô, fazia fácil até hoje. Sim, tem painéis em casa que sou eu que fiz. Artesanato mesmo. Tapete, jogo americano, essas coisas. Então eu vendia essas paradas, e aí depois de um tempo de tanto tomar chuva nas costas, eu cansei e, né, falei, pô, podia abrir uma lojinha, que é uma extensão de uma feira, né? Eu falei, ao invés de ficar na feirinha aqui tomando chuva e sol, que é um inferno o sol de Goiás, juntei com meu irmão, a gente abriu uma lojinha pequenininha e começamos a fazer lá, meu irmão do meio, né? E aí quando eu já tava de saco cheio de loja, eu fiquei anos com loja, e quebrei, né, em loja, inclusive, fiquei no vermelho até morrer. Aí meu irmão mais velho começou com essa história, pô, você tinha que vir trabalhar com isso aqui, você podia vir pra Goiânia e trabalhar com isso aqui, você podia vir pra... Aí um dia eu falei assim, quer saber, vamos nessa. Não tem nada a perder mesmo, tô quebrado aqui, nunca ganhei dinheiro nessa porra mesmo, só passo aperto. Se passar aperto aqui, passar aperto lá, é a mesma coisa, né? E aí fui, E aí eu consegui.
eu consegui virar como editor de vídeo. Ganhava uma mixaria, obviamente, ganhava, sei lá, 200 conto, 300 conto para editar um vídeo de 40 horas. E aí, né, capturar 40 horas de fita e editar um vídeo do outro lado, lá ganhava R$250. É um absurdo, né? E aí, depois de editar muita coisa, eu comecei a ver algum dinheirinho ali, às vezes editava um festival, ganhava uma grana legal, sacou? Eu consegui começar a ver dinheiro de fato. Tanto que eu achei um horror de dinheiro, tá? Porque eu tava acostumado a vender uma mixaria em loja e feira, e eu fiz um trampo, meu primeiro trampo, eu capturei 70 horas de fita e ganhei R$1.200 pra capturar e editar um vídeo de, sei lá, 20 minutos, 30 minutos. É um trabalho desgraçado, tá, galera? 70 horas de fita e você editar um material desse. Tá doido, velho. O cara me pagou 1.200, eu achei muito dinheiro. Falei, nossa, nunca vi tanto dinheiro na minha vida. E assim, pra época... Pra época era... Que, não, já era ruim. Já era ruim. Eu deveria ter sido pago uns 30 mil pra fazer um negócio desse. Nossa. Porque, cara, são 70 horas que você tem que assistir pra poder editar um material de 20 minutos. Com trilha, com a porra toda, fazendo vinheta de abertura, tá? Box, entrevista pra caralho. Nossa, é um saco. E era aqueles vídeos de prestação de conta, né, do governo, sabe? Que os caras fazem uma obra, fica 5 anos filmando a obra, aí você tem que pegar e editar. Vídeo divertido de foi meu primeiro vídeo. Foi meu primeiro vídeo. Ganhei 1.200 com a achei do caralho. Falei, nossa, mano, que muito dinheiro, meu Deus do céu. Achei a mina de ouro. Aí depois, com o tempo foi passando, que eu percebi que, na verdade, eu não tava ganhando era nada dentro da área, sacou? E aí, nessa aí, um dia, começou a aparecer necessidade de fazer certas coisas no After, sacou? Eu trabalhava com o Final Cut, né? Tinha um Maczinho, um iMac. Na época eu tinha um MacBook Pro, que eu tinha comprado para escrever, né? Pagava com tiras das costas de sangue, o MacBook, que nem era caro na época, hein? Era 3.500 conto, 3.600 um MacBook, 3.500 era um iMac. Hoje em dia, né, tá custando 15, 16 mil, sabe essa porra. E aí... Nem sabia que era mais barato. Assim, era bem mais barato. Teve uma época né? Hã? O dólar. E a Apple se reposicionou, né? Teve uma época que a Apple estava tentando acessar a galera e depois eles retraíram e falaram, não, a gente precisa voltar a ser grife. E eles voltaram a ser grife, né? Hoje em dia você vai comprar um Mac aí, 10 conto, né? A gente tem Mac lá, mas para trabalhar mesmo não é Mac, é PC. E aí nessa tinha um iMaczinho lá, Reba, que eu consegui vender um MacBook e comprar outro, esse iMac, e eu comecei a trampar. E aí um dia um cara chegou lá e ele precisava de um trequinho de After. E eu não sabia que era After, né? Aí eu baixei o After, obviamente pirata, né? Porque naquela época eu nunca conheci, desculpa aí, tá, o Adobe, mas eu nunca conheci ninguém no meu início de carreira que tinha nenhum software, zero, original no computador. Ninguém, todo mundo usava pirata. Sem exceção. Todo mundo. Isso assim, né? Do Final Cut ao Photoshop, né? Faz parte. Na época, né? Hoje em dia é mais fácil ter original porque a gente paga mensalidade, mas na época era muito caro. Então, naquela época ela usava, e aí, nessa de precisar de After, eu comecei a fazer umas bobagenzinhas no After, e um dia um cara entrou no estúdio lá e pediu um mapping, vídeo mapping. E aí o cara falou, não, é com Cinema 4D, um software assim, assado. Aí o cara mostrou uns exemplos, eu falei assim, nossa, que doido esse treco aí. Animação 3D, né? Aí na hora eu falei, caralho, dá pra trabalhar com isso, cara. Com aquele negócio que eu assisto tanto, isso aqui já é um pedacinho ali, ó, só que é 3D. E aí me elegeram dentro do estúdio pra aprender Cinema 4D e fazer o videomapping, que era 30 pau, né? Caramba. O orçamento. Eu falei, não, vamos pegar. E aí eu estudei, que nem um louco lá, o Cinema 4D rapidão, encontrei o Nick Campbell, comecei a aprender a mexer, comecei a gostar. No início eu achei meio zoado, assim, era muito feio o software, né? Tudo cinza, né? Porque o 3D é tudo cinza, né? Real, né? E aí eu comecei a entender, comecei a ver resultados da galera que sabia mesmo fazer. Eu falei, caralho, os caras dá pra fazer uns trecos muito foda aí. E aí eu comecei a estudar. E aí, de repente, eu comecei a aprender o vocabulário. Veio o tal do motion graphics, né? Keyframes, aí começou. E eu comecei a fazer peça de motion no Cinema 4D puro. Todas as minhas peças, mesmo 2D, era tudo Cinema 4D. Não fazia no After. E aí, depois de uns anos no Cinema 4D, aí eu fui pro After e comecei a fazer 2D no After e 3D no Cinema 4D. Mas foi por causa dessa necessidade. Acho que você comentou... Legal, cara. Não sei se foi no Keep Motion ou foi em algum lugar que eu vi, que você falou que você fazia trabalhos que era muito melhor você fazer no After, você estava fazendo 3D, aí você aprendeu com alguém. Foi um cara da Tendril lá, Puta, como é que é o nome dele? O Gabriel da Tendril. Gabriel Rocha. Gabriel da Rocha, da Tendril brasileiro. Ele hoje em dia não tá mais na Tendril, se eu não me engano, mas ele era da Tendril de Toronto ou de Vancouver. De uns dois lugares, acho que é de Toronto. E aí um dia ele viu meu primeiro demo reel da época lá,
2017, 2016, não me lembro agora. E aí ele, não, era antes do Layer ainda. 16 é Layer. 2011, eu acho, uma coisa assim. Um horror de tempo atrás. Aí eu não me lembro quanto que era. Isso é da época do Facebook, do auge do Facebook, engajamento do Facebook era bom, todo mundo tava no Facebook, né? E aí ele viu o Demo Reel, viu uns trampos meus e falou, pô, tá muito legal, você faz tudo isso no Cinema 4D? Eu falei, sim. E ele, metade disso você podia estar fazendo no After com metade do tempo, só pra te avisar aí. E eu fiquei puto quando ele falou isso, porque eu falei, pô, mas tá tão legal, né, cara? Aí o cara vem me falar que eu poderia fazer melhor em outro lugar, pra quê? Aí eu fui ver quem ele era e falei assim, não, esse cara pode falar. Esse cara tem razão. Ele tem razão. E não é que ele tem razão, mas ele pode falar. E aí eu prestei atenção no que ele falou e aí percebi que ele tinha razão. Porque aí quando eu peguei o After e fui estudar o After mesmo, eu percebi que eu estava tentando simular animações do After Effects no Cinema 4D e eu não sabia. Porque eu não tinha conhecimento, né? Eu não sabia o que a galera fazia no After. Pra mim, todo mundo fazia no Cinema 4D também. Você não sabe, né? Então eu achava, pô, o cara fez... Como é que o cara faz aquele fundo chapadão, né? De cor sólida? No After você cria um sólido, você tem a cor. No Cinema 4D não existe isso. Você tem que criar... você tá no 3D, né? Tem o objeto background no Cinema 4D, sim, mas é um pouco diferente do After, né? E aí eu criava tipo um shape 3D, chapava atrás fazia tipo um BG 3D e fazia animação na frente daquele BG ali, sacou? E aí tinha a sombra projetada no BG, sozinha e tal. Caramba. Aí eu falava, porra, tá fácil. É isso aqui que os caras fazem. E aí o cara veio pra mim e falou assim, não, mano, os caras usam esse outro software aqui, ó. Você tá copiando esse estilo flat, né, design, no software que você não deveria. E aí eu, porra, velho. Aí quando eu entendi, eu falei, eu agradeço sempre. Nunca consegui entrevistar o Gabriel, então o Gabriel nunca teve tempo. Eu tentei entrevistar ele muitas vezes, marcamos muitas vezes pra falar e nunca consegui, porque ele era muito ocupado. Mas é um cara, assim, que ele foi o cara que me deu o tapa, assim, falou assim, maninho, tá bom, mas você pode fazer melhor se você for sair daí e for pra cá, ó. E aí eu fiz isso, eu saí do Cinema 4D, fui pro After, aprendi o 2D nele, e aí comecei a usar o Cinema 4D só pro 3D, de fato, que é a potência do Cinema 4D, né, cara? Pra onde você deveria. Jean, né? A gente tem algumas perguntas aqui, cara. Que hoje acho que a gente não vai precisar mostrar o trabalho dele aí, porque... que já o pessoal conhece, né? Assim. E o Layer tá aí, qualquer um pode entrar aí. Layer Lemonade. Eu acho muito difícil alguém que tá aqui não conhecer o Layer, né? Mas... o design de Nicolo mandou assim, como você vê as tendências do motion design nos próximos 5 anos? E não, ele mandou essa pergunta, né? E tem outra pergunta também que ele fala assim, e quais habilidades que você acha que serão essenciais para manter relevância na área, né? Sobre tendências, a gente vai lançar um vídeo semana que vem no Layer exatamente sobre isso. Tendências no motion design de 2024 adiante. Então, fulano... Fica ligado aí. Já vai lá no Layer semana que vem, que vai ter o vídeo inteiro lá. Vou editar ele amanhã, inclusive. Vou pegar uma tardezinha, final da tarde, amanhã de domingo. A gente já gravou esse vídeo e vai soltar. Então, nem precisa responder. E essa mesma pergunta também já engloba outra, né? Que é a relevância. Como manter a relevância na área. Então, relevância é relativa porque não depende muito da tendência, né? Eu acho que para você ter relevância na área em qualquer momento, né? Não é daqui a 5 anos que você quer ser relevante, você tem que ser relevante agora, né? Você está comendo, pagando conta é agora. Então, para você ser relevante em qualquer momento da sua carreira, você precisa estar mais preocupado com a sua postura profissional do que com o seu nível técnico enquanto motion designer. A gente se preocupa, a gente tem as nossas percepções são invertidas. A gente acha que a gente tem que ser muito foda enquanto animadores, mas a gente não sabe conversar, não sabe mandar e-mail, não sabe reunir com o cliente, não sabe negociar orçamento, não sabe fazer um orçamento, não sabe negociar nenhum tipo de processo dentro do motion, sabe porra nenhuma. Então, assim, a gente está preocupado com os keyframes, só com isso, e está esquecendo da parte de comunicação. Entendi. Então, a parte de postura profissional, a gente tem um curso no Layer que é o Motion Boss, que a gente criou exatamente por isso, porque quando a gente criou o Manual do Freelancer, inclusive, pra quem não sabe, foi ideia da Esther. Quando a gente criou o Manual do Freelancer, quando ela teve a ideia, a gente criou depois, a ideia era o quê? Era a gente pegar um conhecimento que ninguém fala sobre e colocar na mesa. Todo mundo quer fazer tutorial, sacou? Mas ninguém quer falar sobre carreira. Todo mundo quer fazer tutorial, mas ninguém quer falar de carreira. Então você tem um problema sério aqui de percepção sobre o que é importante na área.
Animação é importante? É óbvio, você vai trabalhar com isso. Eu não preciso nem falar sobre a importância disso. Mas a outra parte é tão importante quanto. Então, ficar ligado com isso é muito sério para a galera poder se destacar também da multidão. Porque animar bem, todo mundo pode animar bem, cara. Entendi. Mas ter essa parte profissional bem resolvida, você passar confiança para um cliente é um negócio complicado. Não é só animação que passa confiança para o cliente, é uma reunião bem feita. Legal. Sacou? Então, obrigado aí, Design de Nicolo. Eu não sei como é que se pronuncia, não sei se tá certo. Deixa eu ler. Aqui, ó. Design. Inclusive, ela tá sempre... Eu não sei se é ele ou ela, mas acho que é ele. Tá sempre interagindo com a gente aí no nosso direct. O Quinte Motion mandou assim, como se dá conta de fazer tudo, como você dá conta de fazer tudo que faz, mano? Admiração total. Grande Quinte. Quinte é o nosso glorioso motion designer do Layer lá. Já falamos sobre isso hoje aqui na live, né? Como é que dá conta de fazer tudo. Então tá respondido. Exatamente, isso aí foi respondido, hein, cara. Respondido aí. Obrigado, Quinte. O Gerson mandou assim, qual você acredita ser o melhor caminho para prospectar trampo estúdio / freela? Melhor caminho de prospecção? E mandou outra também falando assim, motion em agência de publicidade, ainda vale a pena? Cara, todo trampo que te paga vale a pena. Você não pode ser seletivo a um ponto de excluir clientes, né? Tem agências que são maravilhosas de trabalhar, tem agências que não são. A gente tem uma má impressão sobre agências, porque agências realmente são difíceis de trabalhar às vezes, e a maior parte das agências são ruins de trabalhar mesmo, fica aqui a dica, inclusive, né, do óbvio. Mas a gente tem que lembrar que a agência não é uma entidade fantasma, são pessoas. Então você não tem problema de trabalhar com a agência, tem problema de trabalhar com aquelas pessoas. Se você troca a equipe, você pode melhorar. Então, se troca de agência, trocou a equipe, uma agência pode ser melhor que a outra. Então, qualquer agência pode ser boa de trabalhar, contanto que as pessoas que estão lá dentro sejam capacitadas para trabalhar. O problema é que, às vezes, tem muita gente em postos das agências que não entendem porra nenhuma do que estão fazendo e precisam conversar conosco que entendemos o que estamos fazendo. Então, eles geram um ruído. Geram um ruído terrível. Você vai conversar... É o que eu costumo dizer no Layer, que é assim, a gente fala muito e se comunica pouco. E é verdade, é exatamente isso. A gente fala pra caralho. Você vai numa reunião com a agência, aquele tanto de criativo, né? Que esses caras se chamam de criativo, né? Acho hilário. Mas aquele tanto de criativo, assim. Lembrando, né? A agência é o lugar menos criativo que existe. Não tem lugar menos criativo no mundo que uma agência publicitária. Porque é o lugar onde você tem mais pressão, mais cobrança, e tudo isso é anticriação. É anti-energia criativa. Então você está num lugar onde você cria na porrada. Então tudo que é criado nesses lugares, na verdade, é quase que um vômito criativo. Você não tem tempo de criar de verdade ali. Uhum. As pessoas vão pro banheiro vomitar, galera. Trabalhar nesses lugares. É demanda. De estresse. Estresse, cara. Mesmo, cara. Não é brincadeira. Então, assim, dá pra trampar com a agência, sim. Só escolha com muito cuidado, né? Teste os lugares. Você vai passar peixe, já pegamos buchada pra caramba. Bucha pra caramba, mas uma hora ou outra resolve. Qual que foi a outra pergunta que ele falou aí? De prospecção? Cara, prospectar não tem segredo, mas a regra é, você precisa ser visto pra ser lembrado. Só isso. Você tem que estar nos lugares, você tem que estar nas redes, tem que estar no LinkedIn, tem que ter um portfólio massa. Portfólio massa não significa ter 100 trampos premiados, não é isso é ilusão. Você tem que ter lá, se tiver 3 projetos autoral legal no seu portfólio, você já tem um portfólio massa. É isso. Então é isso aí. Isso é verdade. Respondido aí, Gerson. Muito obrigado pela sua pergunta. Tem alguma declaração para dizer? Falar? Já tem mais foi todas aí? Não, tem mais pergunta. É que eu tenho algumas aqui também. Você tem? Na verdade, eu acho que é só uma. Eu tenho uma aqui que é bomba. Manda aí. Pode mandar agora ou quer que eu mandar. pergunta? Depois das perguntas aqui. Você que manda. Eu vou mandar depois, então. Deixa eu falar a minha aqui, então. Quem perguntou foi aí. O Igor Lopes aí. Grande Igor. Ele tava aqui semana passada aí. Salve, Igor aí. Salve, Igor. Obrigado pela pergunta. Ele perguntou aí o que você faz, se você usa programas de IA no seu dia a dia para te auxiliar em alguma coisa no Motion. No Motion, não. Eu uso com muita parcimônia, com muito, preguiça também, o Midjourney, para fazer certas thumbs no Layer, né, principalmente no manual do Freela. Às vezes eu uso o Midjourney, mas ainda acho o Shutter muito mais rápido do que o Midjourney. Porque a maior parte das thumbs que eu faço no Midjourney,
o trampo de pós-produção delas é imenso. Eu não tem como usar elas do jeito que elas vêm, né? A ilustração é fodona, mas ela vem toda cagada, vem com fundo que eu não quero. O dedo não sei aonde. O dedo todo torto, não sei o quê. Beleza, mas é perfeito. Ótimo, já usei muitas lindas. Só que eu tenho que fazer um trampo de Photoshop e After depois, que eu faço muito pós-produção no After direto, para imagem estática, que às vezes é mais fácil eu ir lá no Shutter e pegar uma imagem e usar. Então, basicamente, hoje em dia, eu não uso nada de IA. No Motion é zero. Mas para thumb eu uso, Igor. Eu uso ali pro Midjourney para algumas coisinhas, e aí eu uso o Topaz Gigapixel para dar um scale up, né, na imagem, porque sai do Midjourney toda cagada. E só, não uso Stable Diffusion, nunca fiz teste de animação em IA, nem tenho tempo para isso ainda. Eu tô esperando, assim, chegar num ponto onde fique usável e não experimental, porque eu não tenho tempo para ficar experimentando, sacou? Saquei. Não tenho tempo para ficar ali experimentando numa coisa que até já é experimental, porque o resultado de tudo que eu vi de IA até hoje é horrível, na minha opinião, horrível. Cara, a primeira coisa que eu vi quando eu vi o clipe do Linkin Park feito com IA foi lembrar de Arcane. Eu tava conversando com a Esther sobre isso, quando saiu aquele clipe do Linkin Park feito com IA. Eu nem Vocês não viram, não? Clipe, bom pra vocês. Vocês não perderam nada mesmo, não. Fica tranquilo, tá? Também vou abrir, né? Não, nem ver. Não, vocês podem ver pra vocês entenderem sobre o que eu tô falando depois. Mas quem não viu aí, procure esse clipe do Linkin Park. Amo Linkin Park, mas desculpa. Não, eu adoro Linkin Park também, mas o clipe foi muito ruim. E com todo respeito a quem fez. Mas, primeiro, tem um monte de imagem nada a ver no meio do clipe e é feio. Esteticamente ele é muito feio. Eu tô falando de Arcane, eu lembrei de Arcane por quê? Porque você vê o nível da animação mundial quando você assiste um Arcane, você fala assim, olha o nível que os caras podem trabalhar. Nossa. Por que eu vou optar por aquilo ali se eu posso ter isso aqui? Por quê? Só porque é feito por IA? Que porra é essa? Que raciocínio idiota, sacou? Então, assim, não tem porquê, cara. Então, assim, hoje em dia, o resultado que eu vejo, Igor, em animação, por mais que as pessoas falem, mas é legal, que vai virar, deixa virar. A hora que virar, a gente conversa. Ou a hora que ficar promissor de fato. A gente tem ferramentas como o Fable, né, que é uma ferramenta legal, que tem IA dentro, mas você olha para o resultado, aí, de novo, é muito experimental. Eu não tenho tempo experimental ainda. Eu preciso da coisa funcionando assim, 100%. O After Effects já não funciona 100%. É verdade. E eu já fico puto. O que tem ali? Eu já fico puto com o próprio After. Você imagina com Stable Diffusion. O Mululo mandou assim... Salve, Mululo. Grande Mululo. O Mululo mandou assim... Os 12 princípios são a base de qualquer animação. Como aplicar isso na prática? Cara, a melhor forma de você aplicar os 12 princípios é observando os 12 princípios primeiro em outras animações. Uma coisa que eu aprendi estudando os 12 princípios é o seguinte, se você não conseguir identificar a aplicação dos princípios em animações de terceiros, dificilmente você vai entender a aplicabilidade deles na sua própria animação. O princípio mais básico de todos, por exemplo, a gente tem o princípio do timing e spacing, né, que é um princípio só, né, time and spacing. E muita gente não sabe o que é timing e spacing. De verdade. Ninguém, você consegue falar o que é timing e spacing na sua animação? Na sua animação. O que é timing e spacing na sua animação? Cara, Ixi, agora me jogou pra mim aqui agora. A gente muitas vezes a gente aplica, mas a gente não consegue explicar isso. Pois é, você pode aplicar de forma inconsciente pelo feeling. Isso. Mas se você tiver consciência, você vai conseguir enxergar na animação de terceiro e depois aplicar na sua animação. Time e space, por exemplo. Timing é o tempo de duração de uma ação. Spacing é o comportamento dessa ação no tempo que você tem. Então, se eu tenho um celular aqui e a ação que eu tenho que fazer com esse celular é assim, uou, na tela, e ele vem pro lado de cá, essa é a minha ação, né? Beleza? Qual o tempo dessa ação? 1 segundo, vamos dizer. Vai entrar em 1 segundo. Então, esse é meu timing. 1 segundo de ação. Qual que vai ser meu spacing? Como que ele vai entrar? Ele vai entrar macio e amaciar no canto de cá? Esse é meu spacing. É o comportamento da ação. Então, timing e spacing é um princípio só. Se a galera não entende conceitualmente isso, você não consegue aplicar na prática de verdade. Você consegue conversar com clientes de forma exata? Assim, cara, minha transição precisa ter 20 frames. Eu não posso ter menos do que isso. Porque esse é o timing da minha transição. Se eu perder isso aqui, eu não vou ter tempo para o meu spacing ficar bom. Que é o comportamento dessa parada. Então, assim, o personagem entrou aqui na sala, deu a volta na mesa e sentou aqui do meu lado, de animação, né? Qual o tempo dessa ação? Diego, acho que vai levar uns 5 segundos. Então, tá, isso aqui é meu timing.
qual que é o spacing, como que eu vou espaçar essa ação, né? Como é que eu vou usar os keyframes para fazer essa ação ficar macio ou não, truncado ou não, quebrado e tal. Esse é meu spacing, eu estou trabalhando no timing, né? Dentro desse time eu estou trabalhando no meu spacing, sacou? Saquei. Então, esse espaçamento e esse comportamento. Então, a forma de aplicar é você conseguir, obviamente, tem que estudar pra caralho, mas identificar squash and stretch, timing, spacing e todo o staging, que é importante pra caralho, a gente negligencia pra porra spacing no motion, staging no motion, que é o que cada coisa, qual a importância de cada objeto na cena e qual a sequência de que cada objeto tem que entrar em cena, né? Então, você tem que identificar isso em animações boas, entre aspas, né? Sei lá, pega um filme da Pixar aí e vê, ou pega um trampo da Buck, já falando de motion, e vê... E tentar aplicar no que você e faz, vê né? lá, e tenta identificar. Entendi. Sacou? Vê o tempo de uma ação, pô, mas é impossível, porque é o plano de sequência. Não é impossível, você tem que ter fim às ações e tem que ter timing nas coisas, porque se nenhum plano é infinito. Nos keyframes, tem um keyframe que vai do ponto A ao ponto B, pronto, você já tem um timing aqui, ó. E tem um spacing aqui também. Então, do primeiro até o segundo, você tem que tentar achar a emenda. E aí você começa a perceber esses movimentos fluidos, esses mergulhos de câmera, esses giros malucos. Lembrando que o After a gente sabe, né, que tem muito corte seco que finge que é plano de sequência, né? Tem muitas técnicas também que encobrem, maqueiam falhas da animação, né? Porque o After é extremamente limitado. Ele não é uma ferramenta de frame a frame, né? A gente tem uma pergunta aqui da Grace. Aí eu vou fazer só essa pergunta, porque tem outras perguntas aqui, mas não vai dar para... Grande Grace Mosca. Porque também o tempo já foi, né? Já foi. A pergunta da Grace é o seguinte: como é o processo de ficar sempre atualizado com ferramentas e estudos, conciliando o trabalho, Supernova, conteúdo, lei e vida pessoal? Isso aqui foi a... Basicamente a mesma pergunta de antes, mas com um acréscimo aí de atualização de ferramentas, né? Atualização de ferramentas, né? Então, isso aí é coisa séria, tá? De ferramenta, porque a gente pode sentir um FOMOS, né? Aquele fear of missing something lá, né? Aquele medo de ficar por fora do trend, né? Por exemplo, IA é uma coisa que gera muito isso. Tem muita gente que sente na nossa área que tá ficando para trás porque não tá mexendo com Midjourney, não tá fuçando no Stable Diffusion, não tá sei o quê. Cara, galera, isso não existe, sacou? Tem software aparecendo e desaparecendo every fucking day na nossa área. Desde que eu me conheço por gente, tem software maluco que aparece, software que desaparece. Eu não tô falando de IA nesse sentido, tá? Eu sei que IA é uma coisa que veio para ficar, mas a implementação de IA, por exemplo, daqui a pouco vai começar a brotar no After. Aquela porra daquele pop-up de IA lá dentro do Photoshop do Illustrator, tá lá, enchendo nosso saco lá, já faz meses, já não aguento mais aquilo lá. É um saco aquilo. Eu vou clicar no negócio, aparece assim, clica aqui pra eu colocar um conteúdo também, novo pra você. Porra, Adobe, também. desativa isso, pelo amor de Deus, é muito intrusivo. Por favor, é intrusivo. Muito Intrusivo demais. Já vai aparecer no After e no Premiere, você vai ver. Então, assim, uma coisa que eu aprendi lá no início é não dar bola pra trend de software, sacou? O software apareceu, eu olho pra ele, eu vou lá e experimento, baixei lá o Unreal Engine inteiro pra testar o novo módulo de motion design da Unreal. Baixei lá, 100 caralho de giga lá, aquela porra gigantesco. Baixei, mexi, brinquei, desinstalei. Caramba. Eu já entendi, já vi qual que é a proposta, legal, é nóis, é outra coisa. Não é pro nosso motion do dia a dia, é uma proposta diferente, é para coisas específicas, é uma curva de aprendizado extremamente acentuada, bem difícil de trabalhar em comparação com outro software 3D e tal. Então, em softwares, a gente deveria focar primeiro no que a indústria está usando. A regra é essa. Qual é o software principal? After. Então, aprende ele. Vai ser isso. Qual que é um complementar? Bom, você tem um Photoshop, Illustrator, beleza. Um Blender, beleza. Cinema 4D, beleza. Quando começa a aparecer as aberrações, né, seriam esses softwares novos, diferentões, vai se você quiser. Mas não tem obrigação de aprender esses softwares ou essas técnicas muito diferentonas, porque nem sempre eles vão te ajudar em... Uma das coisas mais inúteis que existe é ficar fazendo tutorial a esmo na internet. Porque você está gastando tempo estudando coisas que você não sabe se vai aplicar. Entendi. De verdade. Tipo, você fala, tipo, a pessoa que consome muito tutorial na internet... sem razão, sacou? Sem um foco. Por exemplo, por que você está estudando como, sei lá, modelar um copo? Você vai trabalhar com 3D? Você é modelador? Eu quero ser. Não, beleza, então vai. Mas tem uso prático no seu dia a dia de seu trabalho? Tá lá o cara fazendo motion cartelado, modelando copo. Eu tô falando isso porque eu já fiz isso, tá? Eu já estudei ZBrush, galera.
Teve essa experiência, né? Eu já estudei ZBrush, aí eu já olhei e falei assim, porra, o que eu tô fazendo, velho? Porque eu não sabia, não tinha ninguém pra falar pra eu, ô Jean, pelo amor de Deus, você não precisa desse software, você faz Motion 2D no After, cara. Você não precisa estudar 3D Max, a não ser que você queira. Você quer? Quer mesmo? Quer virar escultor? Pá, beleza, então vai lá. Mas se você tá estudando enquanto experimento, você na verdade tá perdendo mais tempo, gastando mais energia criativa do que deveria. Você deveria estar focando em outra coisa, naquilo que você já sabe, ou então estudando coisas que agregam no seu trabalho, porque a ideia aqui é você ganhar dinheiro. Não é você firular. Esse negócio de ser rockstar na nossa área é ilusão. Tá? Isso é viagem. A galera viaja nessa história. Tem aluno meu que vira pra mim, quero ser famoso. Quer virar um DK da vida aí. Tipo, que porra é essa? Não, a gente tem que esquecer esses caras. Isso aí é um ponto fora da curva, gente. Sabe? Beeple, esses caras aí. Isso não existe na nossa área. Na nossa área, nós somos famosos anônimos. Essa que é a verdade. Ninguém conhece a gente. Isso aí, Cara, o Layer é grande pra caramba. A gente sabe disso. Mais enquanto imagem e entidade do que enquanto seguidores, né? Tem mais gente que conhece o Layer do que segue o Layer. E, no entanto, no Supernova Du, que é o nosso estúdio, ninguém que vem contratar a gente conhece o Layer. Olha só, que interessante. A gente pergunta às vezes pros clientes. Os clientes perguntam, vocês trabalham aqui, o Supernova, estúdio legal. A gente fala, a gente também tem isso aqui. Os caras, legal isso aí, não conhecia não. A galera não conhece, mano. Tem gente que acha que a gente às vezes tem cliente por causa do Layer. Não, os clientes nossos que não conhecem o Layer. Eles vêm por causa dos nossos brasileiros. Não, gringos também. Gringos também, qualquer cliente. A gente tem, inclusive, com um trampo gringo agora, que a gente tava até falando sobre isso. A menina ficou, caralho, que foda esse... Jean, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você. Porque aconteceu um episódio aí de alguém... Sobre pirataria de curso, assim. Sim. Provavelmente o pessoal pirateia alguns cursos do Leia Limonade. Caralho. Né? O que você acha disso aí? Como é que é isso? Cara, pirataria sempre existiu, né? Eu já fui usuário de pirataria na internet, de baixar torrent e tal. Eu tomei vergonha na cara quando apareceu esses streamings, né? E deixou a coisa mais acessível, né? E é uma coisa que, inclusive, a gente fala no Layer. Cara, depois que a Adobe... Não tem como negar, tá? Depois que a Adobe colocou o plano de assinatura na Suite, não tem mais por que a gente piratear. É muito acessível. Com um trampo de motion, você paga quase 1 ano de Adobe, gente. Se você souber cobrar. Você paga 100 e poucos reais por mês, ou 200 e poucos reais por mês. Você cobra aí pega um trampo da Adobe aí de 2 pau, você pagou quase 1 ano de Adobe. Né? Você pega é isso, né? O cálculo é isso mesmo? Eu sou ruim de exatas. É isso aí mesmo. Tipo, 1.200 aí, sei lá. Porra, pelo amor de Deus, gente. Mas e o pessoal que pirateia seu curso? Mas então, é aí que eu tava falando. Então, como existe mais acessibilidade ao software, você já tem um encargo a menos nas suas costas, né? Mas, culturalmente, a internet, a gente acha que é terra sem lei. Normal, eu entendo isso. Eu já tive fansub de anime. Eu pirateava anime e legendava anime. Sacou? Séculos atrás, né? Mas, de novo, é tudo for fun, né? Não é nada profissional, não é para ganhar dinheiro. Quando a gente está falando de profissão aqui, a gente está falando agora de profissão. Por que você vai piratear um software que te sustenta? Muita gente fala que gosta de usar plugin script. Ninguém nunca comprou um plugin script. Né? Quantas pessoas a gente conhece que compram o Optical Flare? Eu nunca vi uma licença do Optical Flare de verdade. O Optical Flare, eu só vi o Optical Flare original quando a gente deu ele no Keep Motion ano passado. Como licenças lá do Video Copilot. Valeu pra galera do Video Copilot, inclusive, que disponibilizou pra gente. Antes disso, todo mundo que usava o Optical Flare que eu já vi na minha vida era pirata. Então muita gente defende, às vezes, o uso de certas coisas, mas eles por trás estão fazendo tudo invertido. E a gente também tem um problema, cara, na nossa psicologia cultural, é que a gente tem um problema sobre valorizar a educação. A gente não acha que pagar por educação vale. E a gente também está na internet, que, de novo, é uma terra que parece sem lei, mas não é sem lei. Onde você acha que tudo que tem na internet tem que ser de graça. Né? E não é assim. Todo conteúdo que existe na internet, ele custa dinheiro para ser produzido. Vocês estão pagando para estar aqui. Sim. A gente paga para produzir conteúdo no Layer. Se eu ligo meu PC, eu já estou pagando, gente. Se eu ligo essa TV aqui, ela já está custando, porque tem energia aqui. Tudo custa dinheiro, a galera esquece disso. Então, quando o cara vem piratear um curso, ele não está só pirateando no sentido da palavra da internet de consumo livre, sacou? Ele está não remunerando toda uma cadeia de custos que foram gerados para criar aquele conteúdo ali. Chegar até ele.
E um curso, mano, leva meses pra fazer e, quiçá, anos, né? Fora Então, o tráfego que é gastado em cima disso. exato, né? porra, é grana pra caramba. E aí, óbvio, tem muita gente que pirateia. Mas eu já vi muita... Eu não tenho problema com a pirataria em si, no sentido de... Não, pirateia, pô, vocês estão me roubando, não é isso. Mas eu acho engraçado quando tem muitas pessoas que vêm... Eu já vi isso, tá? Com a presença e às vezes com o discurso das coisas serem certas, mas em grupos de WhatsApp tem drive de curso pirata de todo mundo. E aí você vai falar, porra, mano, mas é foda, né? Você tá ali falando um negócio, mas por trás você tá... Não deveria ser assim, né? Então assim, quer piratear? Pirateia, manda bala. Mas assim, eu acho que na verdade isso não é uma questão E o cara do indivíduo. E o cara que pirateou e vem te agradecer ainda. De boa, acho de boa. E teve um cara que uma vez... Mas o problema é quando o cara pirateia e vende. Aí é sacanagem. Aí eu né? acho sacanagem. Brincadeira, né? Sacanagem. Porque quando o cara pirateia porque ele não tem grana e ele... Como eu já fiz, inclusive, com outras coisas, né? Você não tem grana pra, sei lá, pra comprar o Blu-ray do filme tal. Você vai lá e baixa o Blu-ray, beleza? Já fiz isso quando eu era moleque. Eu pirateei o... Tá, vai lá. Agora, se eu pegar aquilo ali pra vender, já acho estranho. Sacou? Já não sei, não. Então, quando a galera pega os cursos do Leia pra vender, aí eu já acho filha da putagem e eu denuncio. Nossa, cara. Agora, quando eu vejo a galera aí assim, pegando pra, pô, baixei lá, pirata... Vai aí, mano. Manda bala, depois você vai... Quando você tiver dinheiro, aí você compra. Você volta aqui, Você vem E compra. tem muita gente, inclusive, que é do caralho, que os caras às vezes pirateiam, o cara assiste, fica tão chocado com o curso que ele vem, paga pra entrar na comunidade e virar pra mim e falar assim, ó, já fiz isso. E isso. o bom é esse rolê da comunidade também, que é importante Sim, pra caramba. se o cara com pirateia, ele certeza. não tem a comunidade, né? É. Não tem como ele piratear a comunidade. É, exatamente. Cara, eu acho que é isso. É isso aí, né, cara? Eu ia falar... Podia ter mais tempo, né? Infelizmente a gente não tem, cara. Porra, diretor. Conversar. Pô, diretor, rola Pô, aí, que mano. isso? Não deixa pra próxima. Não pode, não. Um próximo episódio aí, talvez. Pô, tinha muita sei, coisa né? assim que eu queria ter falado assim, Destrinchar mas não mais, tem. né? A gente sempre tem que fazer. Mas tempo uma hora curto, assim, é né? pouco mesmo. É isso aí. Mas, cara, só agradecer de novo aí por ter aceito esse convite aí. É nóis. Obrigadão mesmo aí. Obrigado, viu, Dian, cara. É nóis, galera. É. Era uma Isso aí. meta, assim, pensar, pô, vamos trazer o Dian aqui, cara. Será que ele vai vir? Não sei. Isso aí, tô aqui na primeira temporada, ó. Quando vocês estiverem ricos, não esquece da gente. Pode Tudo deixar. começa de algum lugar, hein? Lembre-se disso. Guardem isso aí. O dia que vocês estiverem fazendo podcast no lugar de vocês vão lembrar disso aqui, vocês me trazem de novo, que traz Aí- a Esther aí, vambora, a gente faz um rococó. Aí na próxima vem eu e ela junto na mesa. E aí Boa. a gente traz um whiskyzinho também. Não, isso que eu não posso beber, eu tenho pressão alta. Ah, É só fogo de palha. Não tem Entendi. jeito. É mas isso. isso aí, galera. Cara, eu queria agradecer aqui também por. Não, agradecer o Dian aqui, cara, porque no começo me ajudou muito ver os vídeos do Leia. Eu tinha aquele Lemonade on the Road que eu pirava, Lemonade on the eu Road via é muitos foda. vídeos daquele ali. E é isso. É Valeu nóis. É aí. isso, rapaziada. Obrigado Segue a gente aí pelo nas nossas Leia redes aí. sociais, o Dian também. A fazer a pose. A fazer a pose aqui, pra Pessoal aí poder tirar uma fazer um foto. barulho, fazer um print aí, fazer um barulho na internet, marca a gente lá, marca o Dian, é isso aí. Nós. É isso. Ó, valeu demais pelo convite. Galera que não conhece o Ler, segue lá o Ler também. Segue a molecada aqui, ó. Dá apoio pra galera, porque conteúdo de motion na internet a gente tem que apoiar, tá? Porque tem muito picareta fazendo conteúdo super paia na internet que tem seguidor pra caralho. E a galera que faz conteúdo às vezes bom e sério, mesmo que esteja começando, tá? Às vezes a galera fica meio que... Ah, não sei. não Tá vou começando. não, não sei, antipático. Isso aí, É isso aí, saca? mano. Tem É que isso apoiar aí, conteúdo, galera. É isso aí. Isso aí. Aquele negócio aí. Bora? A gente já passou aqui, tem que passar o Mas, @rendercast. Serviço, faz o serviço. Esse é o nosso. Segue a gente aí, pessoal, no @render.cast aí no Instagram. Quem tá vendo pelo YouTube, dá o like aí, senta o Se dedo inscreva, aí, se deixa um inscreve que não tá comentário, inscrito, pra deixa poder um dar mais comentário. engajamento e o YouTube indicar esse vídeo pra outras pessoas. Exato. E passar o meu Instagram aqui, que é @porimotion. E por lá tem todas as minhas redes sociais, só entrar por lá. O meu é daniel.motion, Daniel sem o A. E é isso, né? É isso, galera. É isso. É isso. Valeu então, Bora. pessoal, todo mundo que Valeu. acompanhou e até a Nós. próxima aí. Valeu. Fechou? Fechou.